Bom, senhores, quarto exercício aí da aula 3. Vamos trabalhar um pouquinho nesse. Olha lá. O motorista que atende a uma chamada de celular é levado à desatenção, aumentando a possibilidade de acidentes ocorrerem em razão do aumento de seu tempo de reação. Considere dois motoristas, o primeiro atento e o segundo utilizando o celular enquanto dirige. Eles aceleram seus carros inicialmente a 1 metro por segundo a cada segundo. Em resposta a uma emergência, essa emergência pode ser um cachorro que entra na frente, uma batida, um policial mandando parar, qualquer coisa, tá? Em resposta a uma emergência, freiam com a mesma desaceleração igual a 5 metros por segundo a cada segundo. No caso, menos 5, já que vai desacelerar. O motorista atento aciona o freio a uma velocidade de 14 metros por segundo. Enquanto o desatento, em situação análoga, leva 1 segundo a mais para iniciar a frenagem. Então percebo que até aí, como eles começaram o movimento juntos, com a mesma aceleração de 1 metro por segundo a cada segundo, quando ele fala que o motorista atento está a uma velocidade de 14 metros por segundo, quando ocorre a emergência, o outro também está a 14 metros por segundo. A diferença é que o atento já começa a frear, o outro continua acelerando por mais 1 segundo, e depois que ele começa a frear. Que distância o motorista desatento percorre a mais do que o motorista atento até a parada total dos carros? Vamos bem devagar nessa questão. Olha lá. Eu vou colocar aqui uma trajetória. Os dois carros vêm andando juntos. O A de atento e o D de desatento. Quando ocorre a emergência, não é que eles param, tá? Nós vamos parar aqui para poder analisar. Mas nesse ponto é onde eles têm que tomar uma decisão. O que está atento, logo ele percebe a ocasião, o que está ocorrendo, percebe que precisa frear. Então ele já começa a frear. Desse ponto ele já começa a desacelerar, diminuir a velocidade. Você vai perceber pela animação que o desatento, que é o azulzinho, ele vai continuar acelerando, ou seja, ele vai ultrapassar o carro A, né? Já que ele aumenta a velocidade enquanto o A diminui e larga o A para trás. E aí até ele perceber que precisa parar e frear, ele vai acabar parando depois do A. Veja a animação, Aliás, antes da animação. Olha os dados, vamos tirar as informações do exercício. O A, ele acelera com 1 metro por segundo a cada segundo. Ele tem uma velocidade E, eu estou chamando o ponto da emergência para nós, tá? Naquele momento a velocidade é 14 metros por segundo e quando ele desacelerar, a aceleração que eu vou chamar de A2, a segunda aceleração, é menos, porque desacelera, 5 metros por segundo a cada segundo. O D tem as mesmas 3 informações, porque está andando junto, né? Ele começou acelerando 1 metro por segundo a cada segundo, chega no ponto E com a mesma velocidade, 14 metros por segundo. Quando ele começar a desacelerar, ele desacelera também menos 5 metros por segundo a cada segundo, só que ele tem uma informação a mais. Ele tem um ΔT de 1 segundo. O que significa esse segundo? Que o móvel D demora 1 segundo para começar a desacelerar, ou seja, começar a agir para ele a aceleração A2. E, portanto, acelera durante esse 1 segundo, com aquela aceleração A1. Então eu percebo que nesse 1 segundo o móvel D ainda vai aumentar a velocidade dele. E o A vai começar a frear. Então o que acontece na animação é isso daqui, olha lá. O A ficou para trás, o B, o A consegue parar um pouco antes e o D para um pouco depois. Ele quer saber a diferença da distância entre o A e o D, ou seja, fazer a distância do D menos a distância do A, para descobrir essa variação, essa distância diferente entre eles, certo? Então, para isso, nós vamos trabalhar separadamente, tá? Separadamente. Eu vou trabalhar só com o bloco A, depois só com o bloco B. Vamos começar pelo A? Olha lá, vou isolar o A e vamos analisar o que está acontecendo com o A. O A é mais simples, o B que vai dar um pouco mais de trabalho para nós. Então, vamos analisar o A. As informações que nós temos, que ele acelerava 1 metro por segundo a cada segundo até chegar no ponto de emergência. Quando ele chega lá, a velocidade dele vale 14 metros, certo? Então, nesse momento, a velocidade inicial do carro A nada mais é que a velocidade que ele tinha no ponto de emergência, 14 metros por segundo. E ele vai imediatamente começar a desacelerar. Então, aquela aceleração A1 não vale mais para nós, tá? A aceleração que vale é a A2, menos 5 metros por segundo a cada segundo. Já negativa porque vai atrapalhar o vetor velocidade. Eu quero descobrir essa distância aqui, Vamos chamar de ΔSA, a distância que o A percorre. Colinha, colinha, colinha. Olha lá, colinha. Move, porque a aceleração é constante, certo? Todas as equações são válidas para nós. Estamos sem tempo aqui. Não, peão, ele falou de 1 segundo.
Esse é o problema de move, senhores. Esse é o único problema de move. Vocês têm muitas equações, obviamente, mas ele deu um tempo, 1 segundo. Esse 1 segundo tem alguma coisa a ver com o móvel A? Não tem, né? Esse 1 segundo era lá pro B, pro D, né? Que é o desatento. Então deixa lá, a gente não vai poder misturar as coisas. Cada informação com o seu veículo. É isso que a gente tem que aprender a fazer, separar as informações aqui. Então aqui está sem tempo, melhor equação, se a gente está sem tempo, seria ali piscando na colinha lá. Ó. Seria Torricelli, né? Totó. Então puxa o Totó para cá. Ó. E aí nós vamos substituir os dados que nós temos na equação de Torricelli. Então vamos lá, velocidade ao final dessa desaceleração, eu sei que ele para, então a velocidade final é 0. A inicial, quando ele começou a desacelerar, era a velocidade na emergência, que vale 14 metros por segundo. A aceleração, cuidado que ela é negativa, hein? Ela vale menos 5. Coloca um parênteses aí para não ter chance de errar. E o ΔS é o que nós queremos calcular, que é o ΔS do móvel A, o atento. Fazendo continha, 0 ao quadrado é 0, 14 ao quadrado é 196. 2 vezes menos 5 vai dar menos 10 ΔS. Esse 10 ΔS negativo passa para o outro lado positivo, certo? E aí o 10 que está multiplicando pode passar dividindo. A gente chega numa conta simples aí que o ΔSA é de 19,6 metros. Ou seja, ele andou 19 metros e 60 centímetros até parar. Agora nós vamos tentar criar a mesma situação para o móvel D. Só que ele vai ter uma particularidade. Vem continuar. Então o móvel D, nós vamos isolar agora, vamos dar espaço para trabalhar apenas com o móvel desatento, com o motorista desatento. Olha lá. Isolando ele, nós vamos ter essa situação aqui. Ó. Então, olha o que acontece com o desatento. Ele primeiro vai passar pelo ponto de emergência com a mesma velocidade de 14 metros por segundo, certo? Essa é a velocidade inicial dele. Tudo bem? Só que nesse trecho, durante 1 segundo, ele ainda acelera. Porque ele não começou a frear, ele não percebeu, ele estava desatento, ele não percebeu ainda que tinha algo na frente que tinha que fazer com que ele freasse. Então, nesse intervalo de 1 segundo, percebo que ele ainda possui uma aceleração. E ele vai percorrer uma distância d1, que é o que a gente vai calcular. Ao final dessa distância d1, ele vai estar com uma velocidade v1, porque ele está acelerando. Olha a aceleração lá. Então, já que ele acelera, a velocidade aumenta. Então, nós temos duas informações que nós vamos ter que calcular nesse primeiro trecho, vermelhinho. Qual é a distância que ele percorreu aí e qual é a velocidade? Ah, Pião, mas ele está pedindo distância, por que eu preciso da velocidade? Porque eu vou ter que calcular a distância do segundo trecho depois dele, onde ele desacelera. E eu preciso conhecer essa velocidade com que ele inicia a fase de desaceleração, certo? Então vamos por partes, só vou trabalhar nesse trecho aqui, ó. E vamos usar esse quadrinho aí, apenas para trabalhar naquele trecho. Primeira informação que eu quero calcular, D1. Vamos calcular esse D1? Eu conheço a velocidade inicial, eu conheço o tempo, eu conheço a aceleração. Eu só não conheço a velocidade ao final desse trecho, certo ou não? Olha a colinha lá, ó. Se eu não tenho a velocidade ao final do trecho, é a linha verde para nós, não é? Sem velocidade final, a gente pode usar o super sorvetão. Então, olha lá. Delta, eu vou trazer aqui ó, o D1 para achar com aquela equaçãozinha lá. Então, eu vou trazer aqui, ó, delta S é o V0T mais A sobre 2 vezes T ao quadrado. O ΔS vai ser a distância d1 que eu quero calcular. O V0 é o 14. O tempo, por quanto tempo ele vai acelerar aqui no caso? Vai andar essa distância d1? Por 1 segundo, então o T vale 1. Mais a aceleração sobre 2, no caso a aceleração vale 1 metro por segundo a cada segundo, dividido por 2, vezes o tempo, que de novo vale 1 segundo. Então fica 1 ao quadrado. Então não, tem que fazer essa conta, né? 14 vezes 1 é 14. 1 ao quadrado é 1, vezes 1 continua sendo 1, dividido por 2 dá meio. Então, 14 mais meio, a gente chega que essa distância vermelhinha vale 14 metros e meio, ou 14,5 metros. Mas é importante aqui a gente encontrar a velocidade V1 também, porque nós vamos ter que trabalhar no segundo trecho. E agora, qualquer equação que você trabalha aí, por exemplo, Torricelli dá para trabalhar, por velocidade média, a média aritmética dá. A única que não resolve nossa vida é a equação da linha verde, porque é a única que não tem velocidade final, né? Então eu vou pela mais simples, que é o VVOAT. Olha aqui, ó. Pisca V1 dentro da linha vermelha lá, ó. Vou trazer o VVOAT para cá. E vou substituir os dados que nós temos. O V final é o V1. O V inicial, a gente viu lá no ponto E, vale 14. Mais a aceleração, que é 1, vezes o tempo ao qual ele vai acelerar nesse trecho, que é de 1 segundo.
1 vezes 1 dá 1, somado com 14, a gente chega que a velocidade final dele vale 15 metros por segundo. Olha como o D está dando mais trabalho, né? Bom, a gente precisa descobrir agora a distância que ele percorre na fase que ele começa a desacelerar. Porque após esse 1 segundo, ele percebe que tinha que estar freando e ele enfia o pé no freio. E agora ele entra no movimento de desaceleração, com aquela aceleração de menos 5. Então bora lá, ó. Vamos tirar esse quadrinho daqui e nós vamos trabalhar agora nessa situação aqui, ó. O V1 vale 15 metros por segundo. Ao final da desaceleração a gente quer que o móvel pare, então o VD vale 0. Eu sei que ele vai percorrer essa distância verdinha aqui, estou chamando de D2. E eu conheço a desaceleração, ó, desaceleração porque é para a esquerda, né? De menos 5 metros por segundo a cada segundo. E eu vou trabalhar com essas informações. Ó o quadrinho roxo. Vamos pensar? Eu tenho velocidade final que é 0, é inicial, eu tenho aceleração, eu tenho distância, mas não tenho tempo. Tá sem tempo, quem que nós vamos usar ali, ó? Tá piscando lá na colinha. Torricelli, né? Puxa o totó para cá, ó. O V final. Ao final desse movimento, o V final vale 0. Então vamos trazer para cá o V0, ó. O V final. O V inicial é o V1. No início desse trecho de desaceleração, no início do trecho verde, a velocidade vale 15 metros por segundo. Ela é a velocidade inicial nesse trecho. Então eu vou trazer o 15 aqui no lugar do V0. A aceleração, cuidado que ela é negativa. Então põe um parênteses aí, ó. Vale menos 5. E o ΔS é o D2 que nós estamos querendo calcular, certo? Fazendo continha, 0 ao quadrado é 0, 15 ao quadrado é 225, 2 vezes menos 5 dá menos 10 D2. O 10D2 negativo passa para o outro lado positivo, certo? Então fica 10 vezes D2 igual a 225. O 10 agora que multiplica passa dividindo. 225 dividido por 10 dá uma distância de 22,5 metros. Então vamos lá. Qual é o ΔS total do cara desatento aí? Ele teve que andar um trecho que ele não percebeu e ele continua acelerando, e mais um trecho que ele precisou frear, certo? Isso significa que o ΔS total, ó, que ele percorreu, vai ser a soma do deslocamento vermelhinho, que é o D1, mais o deslocamento verdinho, que é o D2. Somando 14,5 com 22,5, isso dá um total de 37 metros. Vamos responder o exercício finalmente, então? A resposta do exercício é, ele quer uma distância que eu vou chamar de Dzão, que é o quanto o B andou a mais do que o A. Então eu vou pegar a distância percorrida pelo B e subtrair a distância percorrida pelo A, que nós calculamos anteriormente. A distância do B foram os 37 metros que nós encontramos agora, e deu trabalho, hein? A distância do A foi mais simples para encontrar, né? Vale 19,6. Fazendo 37 menos 19,6, a gente descobre que essa distância que ele andou a mais foi de 17,4 metros. Eu não sei onde você está na tua casa, mas lá na nossa sala, senhores, 17,4 metros é quase que a largura da sala de vocês lá, por causa de 1 segundo por falta de atenção, certo? Então isso deu alternativa E. Fechou, meninos? Um grande abraço e tamo junto.